E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e você está no canal da Prova. Hoje a gente vai ver um pouquinho de questão, tá? Um pouco da prática sobre equação de segundo grau. Eu dei um pouquinho de teoria na aula passada, mas é sempre bom, é fundamental treinar a parte prática, tá? Treinar a parte prática é uma boa, mas enfim, você entendeu. Pegar exercício e resolver, tá? Consiste basicamente nisso. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Mas antes disso, claro, roda a vinheta. Bom, então vamos começar aqui, ó. Veja aqui o enunciado, vamos ler bem atentamente para não ter risco de não entender ela. A questão, ó, questão primeira. O gráfico da função quadrática definida por f de x é ax² mais bx mais 4, tá? Ele me deu essa função. Está representada abaixo, intersecta o eixo y no ponto Q. Desculpa, no ponto P. O ponto V é o vértice dessa parábola, tá aqui. E P e Q possuem ordenadas iguais. Lembrando, quando ele fala ordenadas, ele está se referindo ao eixo Y. Então já vou por aqui, ó. Ordenadas se refere ao eixo Y. Enquanto abscissas, eixo das abscissas, se refere ao eixo X. Então, em vez de ele falar eixo x e y, ele pode falar eixo das ordenadas da vertical e abscissa da horizontal, beleza? E ele fala abscissa do ponto Q é igual a... Tá. Uma coisa primeira aqui que a gente tem que lembrar é o seguinte. É um ponto fundamental quando a gente está falando de função de segundo grau é quanto à simetria que ela possui. Então, significa que sempre que você pegar dois pontos simétricos, eu vou pôr aqui, por exemplo, esses dois pontos... Vou desenhar aqui e vou mostrar esses pontos. Vamos supor que aqui eu tenho um vértice, vou pôr aqui bem fraquinho, esse é o vértice, tá? Ele ao mesmo tempo é um plano de simetria, tá? Então significa que ele é um espelhamento. O que seria esse plano de simetria? Significa um espelhamento. Então tudo que está de um lado está do outro, tá? Então perceba o seguinte, se eu pegar esse dado valor aqui, ele tem um ponto aqui de mesma altura em que eles possuem a mesma distância em x em relação a essa simetria. E se a gente calcular a média dos dois, vai dar exatamente a simetria. Então, por exemplo, só de exemplo, como é que seria isso? Vamos supor que esse ponto vale 3 e esse ponto aqui vale 1 em x. Quanto que vai ser o x do meu vértice? Vai ser 2. Porque 1 mais 3 sobre 2 dá 2. Beleza? Então, isso daqui é a média entre esses pontos aqui. Então, isso é a simetria, beleza? Então, olha só como isso aqui ajuda a gente a enxergar a questão aqui, o nosso exercício, beleza? Então, seria que o x do vértice é igual ao x do P mais o x do Q sobre 2. Então, ó, x do vértice, deixa eu colocar aqui, ó. X do vértice é igual a x do P mais o x do ponto Q sobre 2, beleza? Mas a gente tem essas informações aí que a gente precisa? O x de P e x de Q, a gente tem isso? Se a gente for ver, ó, o P está logo em cima do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, faz a projeção sobre o eixo X. O que acontece? Ó? Ele está no ponto 0 do eixo X. Então, x de P é 0, beleza? O x de Q é precisamente o que ele procura, tá bom? Então, isso aqui é o que ele procura. Ora, se ele procura isso, a gente precisa do x de V. Como que a gente calcula o x de V? X de V é o x do vértice. Lembra que o x do vértice ele é dado por... Eu falei, a gente pode pegar as raízes e fazer a média das raízes, mas, como eu expliquei agora há pouco, ele pode ser qualquer ponto de simetria e ser feito a média. Isso a gente coloca as raízes porque são pontos muito importantes, mas qualquer ponto de simetria, tá bom? Como que a gente calcula o x do vértice? O x do vértice, eu comentei com vocês que era o menos b sobre 2a. Lembra disso? Então, a gente vai pegar esse menos b sobre 2a dessa expressão nossa. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Veja que b é b, a é a. Lembra o modelo geral da nossa função de segundo grau? É ax² mais bx mais c. A única coisa que a gente consegue afirmar aqui é o seguinte... Esse ponto é y4, tá? O C é o ponto em que corta o eixo Y. Então isso aqui vale
4 no nosso y. É a única coisa que a gente consegue afirmar, tá? Por essa igualdade aqui. Bom, não chega em muito lugar, porque ele quer a abscissa do ponto Q. A abscissa, conforme a gente viu aqui, eixo x. Portanto, isso não vai acabar sendo de grande ajuda, mas beleza. Então, o fato de ser menos b sobre 2a já ajuda a gente, então. Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. O x do ponto P é 0. O x de Q, eu quero saber, sobre 2. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto 2 aqui, né, esse denominador 2, e passar multiplicando do outro lado. Tá? Se para você é difícil essa parte básica de matemática, né, de o que é passar para o outro lado? Vocês vão ver ao longo do tempo aí, apesar de eu falar, vocês vão ver muito que o que? Eu gosto das coisas bem explicadas. O que é passar para o outro lado? O que significa isso matematicamente? Você quer um vídeo sobre isso? Deixa os comentários aí embaixo. Diz aí que você quer um vídeo aí sobre matemática básica, que eu vou deixar bem claro o que significa esse passar para o outro lado, beleza? Então, não vou explicar aqui, mas a gente diz muito isso, né? Vou passar para o outro lado. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 2b sobre 2a. Isso é igual ao x de Q. O que acontece é que aqui, ó, 2 com 2 se cortam, né? Então, a gente obteve, por fim, o x de Q sendo igual a menos b sobre a. Beleza? Esse é o nosso ponto, portanto, se é x é a abscissa, então tá certinho, menos b sobre a, a gente tem o item D. Beleza? Então essa foi a primeira questão. E antes de começar a segunda questão, claro, não se esqueça de se inscrever aí, ajuda bastante o canal, comenta aí, ativa o sininho. É muito importante aí que você possa engajar aí para fazer o canal ir para frente, para que, enfim, cada vez mais pessoas possam aprender aí de maneira mais simples e fácil matemática, física, química, beleza? Então o segundo exercício é assim. Ele diz, seja uma função f definida por isso daqui. Então deixa eu escrever essa função aqui. X ao quadrado menos 3x mais 2. O conjunto imagem dessa função é o intervalo... Lembra, o que é o conjunto imagem? Para poder te explicar, eu vou desenhar um gráfico aqui, ó. Vou desenhar o plano cartesiano x e y. Vou chutar aqui, eu não sei se é o caso dessa função, mas só para a gente entender. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha função de segundo grau. O que seria a imagem? A imagem é a projeção que se obtém quando você pega a curva sobre o eixo y. Então seria, de modo didático, tá? Aqui a ideia eu vou usar didática, depois eu tento explicar de outra maneira ainda, ó. Vamos supor que a gente tivesse uma lanterna com as luzes paralelas aqui sobre essa curva. E esse y é uma parede. Como que vai formar a sombra? Você concorda que vai formar mais ou menos assim, ó? Vai ficar uma sombra para cá? Tudo bem? Então essa sombra que formaria com esses raios de luz indo para a direita, seria a projeção sobre o eixo y. Ou, em outras palavras, seria a imagem. Então isso que é a imagem, tá? Pensa que é a projeção da nossa curva, da nossa função sobre o eixo y. Tudo bem? Então é isso que ele quer. Bom, perceba já que, no caso de uma função de segundo grau, o que acontece é, se ela tem a concavidade para baixo, veja que ela vai do menos infinito até... Qual é o ponto limite aqui? É precisamente o y do vértice, não é isso? E se ela tivesse concavidade para cima? No caso da concavidade para cima, é bem análogo. Então, supondo aqui o nosso... plano cartesiano aqui, x, y. Como é que vai ficar se a concavidade é para cima agora? Se é para cima, como é que vai ficar a projeção? Novamente, pensa como se fosse a luz, né? Incidindo aqui. Essa luz incidindo... uma coisa, claro que a função ela segue indefinidamente, tá? Então, para lá, ó, é infinito. Mais infinito até que ponto que ele chega aqui? Quem delimita esse ponto é o meu y do vértice, tá? Então, é o y do vértice quem dá um dos limites, tá? Mas é bom a gente ver a concavidade se é para cima ou para baixo. Beleza. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, porque lembra que na aula de teoria eu passei para vocês como fazer para identificar esse gráfico, tá? Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Ó, a gente sabe onde que ele corta o nosso eixo, né? O nosso eixo y. A gente tem como saber. E a gente tem como saber a concavidade. Bom, aqui é positivo, certo? Sendo positivo o coeficiente do x ao quadrado, e por ter só x ao quadrado é 1. Então a gente pode falar que o nosso a é mais 1.
Que A é esse, né? Lembrando, é do nosso modelo, que inclusive eu coloquei aqui na questão acima. AX² mais BX mais C. Tudo bem? Então o nosso A vale 1. O nosso C vale mais 2. Com isso a gente já tem mais ou menos uma cara aí que a gente vai obter para essa nossa curva. Então a gente sabe que, chutando aí, dando uma estimada, né, que o ponto mais 2 está por aqui e que a concavidade é para cima. A gente só precisa saber se é o quê? Ó, se é para cima assim ou se é para cima assim. Tá? Nesse ponto, ó, não vai influir tanto. Claro que o que define se é assim ou se ele chega a passar o eixo Y, o eixo X. Lembra que o delta define quanto às raízes? Então, se o delta for maior ou igual a zero, somente maior que zero, tá? Igual a zero não, mas se ele for maior que zero, o que acontece é que ele tem duas raízes reais. Se esse delta for menor que zero, ele não vai ter raiz, ele vai ficar suspenso, ele não corta, ele nem encosta o eixo X. E se o delta for exatamente zero, ele só encosta, ele dá um toque. Lembra disso? Nesse caso eu não sei o que vai dar e de verdade não importa tanto. Você pode até desenhar mais ou menos fazendo aqui ó, um esquema. Eu vou colocar assim, tá? Eu realmente não sei. Muitas questões, para dar um ar de mais naturalidade, eu não planejo como é que é a questão. Eu não vejo ela antes. Claro que eu vejo só tendo uma ideia olhando por cima, mas eu não resolvo ela antes de começar o vídeo. Então eu realmente não sei se ele está abaixo, cortando o eixo X, ou se ela está suspensa, nem chegando a encostar no eixo X. Mas a gente não precisa disso. A gente faz o quê? Calcula o Y do vértice. Lembra? Como é que a gente calcula o vértice? Aí eu falei para vocês, ó, o X do vértice é dado pelo menos B sobre 2A. E como calculo o Y do vértice? Eu falei, você pode usar ou menos delta sobre 4A, ou simplesmente substitua o X do vértice na função. É o que eu vou fazer com vocês. Então, menos B sobre 2A vale quanto? Menos B, ó, perceba que B vale menos 3. Eu não coloquei ele aqui, mas ó, B vale menos 3. Quanto vale menos B? Troca de sinal, tá bom? Então vai ficar, ó, deixa eu reforçar isso aqui com você. Ó, menos 3, porque B vale menos 3. Sobre 2A. O A vale mais 1. Então 2 vezes 1 dá 2 mesmo, tá? Então aqui vai ficar mais 3 meios. Tudo bem? Então, mais 3 meios. Aí o ponto é o seguinte. Como que a gente vai saber o nosso Y do vértice? Lembra que f de x é a mesma coisa que y, tá? Mas se o x que a gente substituir for um x específico, for o x do vértice, o y obtido vai ser o y do vértice. Então, fazendo isso, ó, y do vértice é o quê? É x de vértice ao quadrado menos 3 vezes x do vértice mais 2. Eu só coloquei o subscrito v aqui de vértice, tá? Agora eu vou substituir os valores. Então vai ficar assim, ó, qual que é o x do vértice? 3 meios. Então 3 meios ao quadrado menos 3 vezes x do vértice do vértice 3 meios, mais 2. 3 meios tudo ao quadrado dá 9 quartos, menos 9 sobre 2, que só multiplica os de cima, mais 2, tá? Aí aqui faz um MMC, você vê o jeito que você quiser, tá? Eu sei que dá 4, né? Eu tenho que colocar todos os denominadores como 4. Eu penso assim, você sabe fazer MMC, faça por MMC, ótimo. Só que aqui eu tô querendo sempre mostrar um jeito diferente, tá? Ficar fazendo o que vocês já sabem, pra quê? Então, olha só, como eu quero deixar 4, eu faço o quê? Multiplico por 2 em cima e embaixo. Você pode fazer isso sempre com todas as frações. Multiplicar em cima e embaixo por qualquer número, exceto o 0, claro. Mas você pode fazer isso com qualquer número. De modo que, enfim, é um número que você acha que seja mais conveniente. No caso, eu acho que é o 2. Por quê? Porque eu sei que 2 vezes 2 aqui no denominador vira 4. E denominador 4 para mim é útil, porque eu consigo somar as frações, beleza? Se não entendeu, qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo e tenta entender de novo. Qualquer coisa, deixa para as próximas vezes. Ainda vai ter muito vídeo explicando sobre como fazer isso de maneira até mais detalhada, tá bom? Faz MMC se for o caso, isso aí para você já não é problema. Mas aqui é a mesma coisa. Perceba que aqui, ó, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. É uma fração que está meio escondida esse denominador 1. Então você faz o quê? Vou multiplicar também. Só que como eu quero denominador 4, eu multiplico por 4 embaixo, logo eu tenho que multiplicar por 4 em cima. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. Bom, agora vai ficar alguma coisa sobre 4, tá? 9 menos 18, menos 9. Mais 8, menos 1. Beleza?
Ah, mas desse jeito é mais demorado, era mais fácil ter aplicado o delta logo. Tudo bem, o ponto é, será que você vai saber a equação lá? Lembra a formulinha do y do vértice ser menos delta sobre 4a? O ponto é esse, no nervosismo a gente esquece. E não só isso. Por que você aplica isso? A gente aplica a matemática virar algo mecânico. Ou seja, você está deixando de pensar quando faz isso. Isso que é o fato. Você só aplica, você faz mera aplicação de fórmulas, tá? E não é isso simplesmente que eu quero ensinar. Você já tem diversos canais que você ensina matemática desse jeito. Aqui vai ser diferente, beleza? Então, veja. Y do vértice menos 1/4, tá? Ou seja, de fato, eu acabei acertando como chute o quê? O que eu acertei? Que ele vai cruzar o eixo X. Como que eu sei disso? Ué, se meu Y do vértice está aqui na parte negativa do eixo Y, é porque ele atravessou, né? Então é aqui, menos 1/4. Tá, e qual que é a parte positiva? Ele vai até o infinito. Porque se ele tem a concavidade para cima, ele sobe até o infinito. Então ele vai o quê? Qual que é a nossa imagem? A imagem vai de menos 1/4. Aí a gente coloca assim, ó, o colchete para dentro, porque o menos 1/4 é válido. Ele faz parte o quê? Da projeção do Y do vértice. Aliás, o Y do vértice é menos 1/4. E vai até quanto? Mais infinito. Só que isso é aberto, tá? Sempre que for infinito, mais infinito, menos infinito, é aberto, porque infinito não é um número definido, tá? Então ele sempre vai ser aberto. Vamos ver se tem essa alternativa. Tem alternativa C. Perceba que aqui ele usa uma notação um pouco diferente, que aliás é muito mais usado do que essa que eu coloquei. Ou você coloca o colchete virado para fora, ou você simplesmente coloca parênteses. Tá tão certo quanto. Aliás, essa forma é a mais nova, é a mais usual aí, tá? Beleza. Vamos para a próxima, essa questão 3. A questão 3 diz assim, ó. Suponha que no período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa pode ser descrito pela expressão. Ele deu essa expressão aí, deixa eu copiar ela aqui então. S de t é 10t² menos 240t mais 1.400. Certo? Sendo o saldo S de t, sendo S de t o saldo em reais no dia t, sendo que t pertence de 1 a 45, tá, e aí ele vai fazer as considerações, vamos analisar item a item. Ele dizendo, é correto afirmar que o saldo aumentou em todos os dias do período? Agora você já está ficando melhor na matéria, né? Então você já sabe que isso aqui não se trata de um saldo que cresce o tempo todo, né? Isso aqui é uma função do segundo grau. Sendo uma função do segundo grau, o que acontece é, o saldo tem período que cai e tem período que sobe. A gente não pode falar que em todos os dias do período ele só sobe. Vamos confirmar aqui? Vai ficar como? Ó. Deixa eu desenhar o meu eixo Y. Aliás, uma coisa importante aqui, vamos calcular as raízes para saber onde que está localizado aqui nosso vértice, tá? Então vou fazer o seguinte, vamos calcular Bhaskara, tá? Vamos calcular por Bhaskara. Então vai ficar o seguinte, qual que é o meu delta aqui do Bhaskara? Aliás, perceba o seguinte, olha como vai ficar chato, b ao quadrado fazendo Bhaskara. b ao quadrado, 240 ao quadrado, vai ficar bem trabalhoso. Eu vou fazer através do soma e produto, tá? O que é soma e produto? Lembra que eu falei lá com vocês? Soma e produto é o seguinte, são dois números que tem que ser igual em cima e embaixo, mas que no caso de cima, se tratando da soma, ele é o menos b sobre a. B vale menos 240, menos b vale 240 positivo. Sobre a vale 10. Portanto, 240 sobre 10, só cortar 0 com 0, vai ficar 24. Aqui, como se trata de uma multiplicação, isso é simplesmente C sobre A. C sobre A vai ser 1.400 sobre 10. Em que corta aqui, vai dar 140. O ponto é, aqui é um pouco de tentativa e erro. E você só consegue começar a enxergar isso mais rápido se você pratica. Então, se você fala, já não gostei desse jeito de primeira, você nunca vai gostar dele, porque não vai conseguir. Só que a questão é, você vai fazer o delta, a gente já viu que b ao quadrado aqui, 240 ao quadrado já dá um baita de um trabalho. Então, assim, dá uma chance por soma e produto, porque muitas vezes ele fica mais fácil. Vai praticando de vez em quando, tá? Vale a pena. Então, quais são dois números que somados dá 24 e que multiplicados dá 140? Você vai tentando. Eu, quando às vezes eu bato o olho, eu tento aqui, ó, 24, deixa eu ver, 6 e 4.
Aliás, 6 e 4, ó, já errei, porque eu pensei que era multiplicação. 6 vezes 4 daria 24, mas é a soma. Então, sei lá, você pode pensar 10 e 14. Opa, aliás, são eles mesmos. 10 e 14. 10 mais 14, 24. 10 e 14 dá, vezes 14 dá 140. Acertei de primeira aqui. No entanto, você poderia tentar os outros. 12 e... Não, 12 já não dá para 140. E vai tentando. Vocês vão ver que, em geral, o vestibular não costuma por números muito ruins. Se o 10 e 14 coube, então significa que as raízes são x1 é 10, x2 é 14. Beleza? Então, olha só, o que acontece? Como é que fica nosso gráfico? Agora a gente consegue ter uma ideia bem melhor dele. Ó. Então, eu vou colocar aqui meu eixo das ordenadas, lembra? Eixo y, eixo das abscissas, eixo x. O que acontece aqui é que, veja que o meu ponto C é o mais 1.400. Então, aqui é 1.400, tá? Aqui está no mais 1.400. E as raízes é 10 e 14. Se as raízes são 10 e 14, significa que, ó, vou fazer mais ou menos aqui, tá? Ó, vai ficar assim, desce, veio para cá e sobe. E aí, cresce, vai crescendo assim. Ficou bem feia, né? Mas é só para ter mais ou menos uma noção de como é que é. Então veja que ele fala que ao longo de todo o período de 45 dias, o saldo aumentou. Mentira. Ele chegou a ser 1.400. Lembrando, se você quiser, vou até pôr aqui, ó. É o y, mas é também o nosso S de t. E esse aqui, esse x, é o nosso t. Então vai ficar assim, ó. É que a gente põe tanto x por y, né? Que a gente até esquece que é a equação quando trata de outro caso. Vamos deixar aqui S por t. Então o saldo ele começou 1.400, no dia 0 foi diminuindo. Ficou negativo. Em que dia ficou negativo? Dá pra gente descobrir. Ou você já podia descobrir antes, fazendo o quê? Menos b sobre 2a, que é o x do vértice, menos b sobre 2a. Ou você já calcularia as raízes e faz a média. Uma coisa aqui, aliás, eu nem lembro se eu deixei explicado no vídeo de teoria. Mas por que x do vértice é menos b sobre 2a? Porque você pode até falar, ué, você pede pra gente decorar x do vértice, mas o y do vértice você fala que não precisa. Por quê? É que o x do vértice, ele é um caso que a gente usa, né? Tá aqui. Isso aqui não é a soma das raízes, é por isso que x do vértice é menos b sobre 2a. Se a soma das raízes consiste em menos b sobre a, olha só o que acontece. Esse 2 vem por causa da média. Eu falo assim pra vocês, ó, o x do vértice é a média de 10 com 14 sobre 2. Mas o que é a soma das raízes? É exatamente isso daqui que eu obtive, ó, menos b sobre a. Então significa que se isso é menos b sobre a e tem o 2 por ser uma média, é por isso que o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá claro isso? Então, veja, porque tem relação com soma e produto. Então você já usa o menos b sobre 2a de maneira mais intensa para quem usa mais soma e produto. Então fica mais fácil guardar que o x do vértice seja menos b sobre 2a. Tudo bem? E o y do vértice, a gente já não usa muito. A gente usa delta, mas assim, tá delta sobre 4a, já não faz tanto sentido. Aqui você vê que tem toda uma linearidade, fica muito mais fácil. Beleza? Qualquer dúvida, se isso não ficou claro, eu posso explicar isso num vídeo de maneira bem clara, assim, só explicando isso para não ter dúvida, tá bom? Aqui foi só breve, porque, enfim, o vídeo já deve estar aí extenso o suficiente. Aqui, ó, tô vendo, já deu quase 24 minutos, então já deve estar extenso o suficiente, então não vou ficar me alongando mais para explicar isso, tá? A ideia aqui é mais resolver os exercícios. Então, beleza, qual que eu tava? Ah, que ele falou que durante todo o período cresceu. Eu mostrei que não, né? Aqui, ó, ele só caiu até 12. Como que eu sei que é 12? Faz a média. A média é aquele que está distante tanto do 10 quanto do 14, tá bem no meio termo. Quer fazer a conta? Ó, x do vértice, 10 mais 14 sobre 2. 10 mais 14 é 24, sobre 2 dá 12. Tudo bem? Por isso que é 12. Então, a partir do dia 12, começa só a crescer, tá bom? Beleza, então não é o item A. O saldo diminui em todos os dias do período. Mentira também, a gente viu que ele diminui e aumenta, né? O menor saldo no período ocorreu em t igual a 12, tá certo. O menor saldo do período é o x do vértice, tá? Aliás, eu não precisava desenhar, explicar dessa maneira toda, assim. Para quem já tem rapidez, já consegue enxergar o seguinte: a partir desse gráfico,
já sabe que mais 10, então com cavidade para cima. Aí já vê o seguinte, ó, menor saldo ocorreu em t igual a 12. Você calcula as raízes, ou melhor, nem calcula as raízes. Já faz direto o x do vértice como menos b sobre 2a. Você já encontra o x do vértice, que é 12. Sendo com cavidade para cima, encontrou o x do vértice, esse ponto tem que ser o de mínimo, o de menor saldo. Por que tem que ser o de menor saldo? Porque o vértice, quando está com cavidade para cima, tem que ser o ponto mínimo. Faz sentido? E se o vértice tiver, a concavidade for para baixo? Não sei se fica mais fácil enxergar assim ou assim. Se a concavidade é para baixo, o valor do vértice aqui, o x do vértice corresponde ao ponto de máximo. E para a gente saber esse valor do saldo, o que acontece? Substitui, no caso eu substituiria esse t igual a 12 e descobriria que saldo é esse. Eu não fiz essa conta, mas deu para pegar a ideia, né? Então sempre que for com cavidade para cima, o x do vértice corresponde ao ponto de mínimo. E o y, e no caso de concavidade para baixo, você tem que o vértice é o ponto de máximo, beleza? Então aqui está certo o item C. Só vamos confirmar as outras para ver se está tudo ok. O menor saldo no período foi R$12? Não. Ele está trocando o número 12 com as variáveis, né? Tempo e saldo S de t, tá? Então veja que ele está trocando. Ele está te fazendo confundir tempo 12 ou saldo 12. Cuidado, a gente viu que o que é 12 é o tempo, tá? Aqui, ó, isso aqui é tempo, beleza? E por fim, o item E, o saldo ficou positivo em todos os dias do período. A gente viu que é mentira, né? Então, assim, para quem já está um pouco mais hábil nessa matéria, dá para perceber que não é tão difícil. Então, é claro que eu fiz aqui para explicar bem detalhado aí para vocês. Se tiver dúvida, ainda, coloca aqui embaixo, escreve, coloque suas dúvidas, porque eu posso fazer mais vídeo explicando melhor, explicando talvez fazer uma questão que seja, que leve meia hora para explicar, mas se isso fizer você entender direitinho a função de segundo grau, para mim tá ótimo, faço mais um vídeo, não tem problema nenhum, beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Se quiser deixar de sugestão, eu tenho já mais ou menos uma programação, mas se quiser deixar uma sugestão, fica à vontade aí, tá bom? Até o próximo vídeo e abraço.